começar. Então, beleza, pessoal, é isso aí. Sem delongas, já perdemos 3 minutos aí, nós não prometemos não demorar muito, mas é uma alegria ter vocês aqui, né, na nossa live aqui no Facebook. A gente ainda não tem... tá fazendo aí no Facebook por enquanto. Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, já pode estar acessando lá, né, youtube.com/popoldecolou e clicar em inscrever-se. Aí você já vai conseguir saber certinho aí de tudo o que vai acontecendo aqui para frente. Esse vídeo a gente vai tentar também postar para o pessoal do YouTube aí, para estar divulgando para mais pessoas, até porque nem todo mundo que vê no YouTube vê no Facebook, né? Então o Facebook é mais para os nossos amigos. Então é muito bom ter vocês aqui, são 28 pessoas que estão agora nos assistindo. Sejam bem-vindos, uma ótima noite para todos, né? Lembrando que nós temos o Instagram, @popoldecolou. Se você quiser também estar sabendo dessas lives, a gente posta sempre lá. O Facebook é o facebook.com/popoldecolou também. Você vai poder estar assistindo também essas lives que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar trazendo outros assuntos. Mas hoje, né, meu Deus, vamos lá. Só se você for um ET, se você estiver no mundo da Lua, longe daqui desse lugar, igual o Tonho da Lua, bem longe, você não sabe o que está acontecendo nesse mundo, né? Tá uma pandemia aí fora. Se alguém falasse para vocês, imagina o seguinte, fala assim, Diegão chegou aqui para vocês na live e falou assim, Diego, daqui um mês você não vai conseguir sair de casa, você não vai conseguir entrar no mercado sem passar álcool em gel, sem os caras medir tua temperatura, você não vai conseguir entrar sem máscara no mercado. Pensa, mercadinho da esquina, padaria. Eu não estou falando que é um mercadão, é um mercadinho qualquer. E se você sair na rua, você ainda está passivo de multa se sair sem máscara. Olha que loucura. Se alguém dissesse isso para você há um mês atrás, você acreditaria? Deixa nos comentários aí, eu quero ouvir se você acreditaria, se um louco aparecesse falando isso, você acreditaria. Porque eu acho que não acreditaria, sinceramente. Então, assim... realmente é uma situação nova, totalmente nova. É uma situação que ninguém esperava. Especialistas, nenhum especialista em nada, especialista em tudo. Todo mundo errou e continua errando muito. Por quê? Porque é novo e é grande, a coisa é grande. Então, assim, a gente não está aqui para falar que tudo é lindo, maravilhoso. A gente está aqui para falar a verdade, que o momento é complicado e momentos complicados exigem ações diferentes, né? Se a gente faz as mesmas ações e o problema persiste, se a gente não consegue sair do lugar, então a gente tem que mudar. Então, nós queremos aqui dar algumas dicas para vocês. Então, para isso, né, ninguém melhor aí do que hoje nós temos a nossa convidada, que é a Franciele. Franciele, boa noite. Boa noite, tudo bem, Diego? Tudo certo, graças a Deus. E você, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo beleza. Então é o seguinte, a Franciele, ela é consultora da Safe BPO Financial, né? Financial, vamos falar em inglês correto aí, né? É formada em Ciências Contábeis pela Univel, possui MBA em Estratégias Empresariais, carrega experiência de alguns anos em perícia contábil e atualmente ela está atuando como consultora financeira de empresas e pessoas, né? Então seja muito bem-vinda para a nossa live, né? E obrigada. Vai estar somando muito para a galera que pediu aí para nós sobre esse conteúdo, sobre esse material. Com certeza. Franciele, dito isto, né? Estamos numa pandemia, numa loucura. Eu gostaria, assim, primeiramente, que você pudesse apresentar um pouquinho melhor, talvez, e também falar, assim, a respeito das consultorias que você faz, né? Eu tenho essa curiosidade para saber. Eu imagino o que as pessoas que você dá consultoria, como que elas estão nesse momento, que isso já pode dar um panorama de como está o nosso mundo hoje. Então, se você quiser comentar um pouquinho e dar início para nós. Claro, com certeza. Então, como o Diego me apresentou, então eu atuo aí com as finanças de pessoas e de empresas. E, Diego, como você colocou, né, que você tem essa curiosidade de saber como essas pessoas também estão, elas estão no mesmo barco que a gente. Então, elas estão também em processo de adaptação. Todos nós estamos. Eu, na minha casa, estou. Eu e Débora, sou sócia de Débora, da Safe. Nós também estamos. Todos estamos no mesmo barco. Mas o que a gente não pode se perder nesse momento, que é marcado por tantas incertezas, é a confiança.
Agora, só a confiança, ela não resolve, não é verdade? Porque para que essa confiança de que as coisas vão passar, ela é sustentada pelo nosso compromisso de tomar medidas diferentes, como você mencionou, bem mencionou no início, daquilo que nós estávamos fazendo. Se tudo aquilo que vínhamos fazendo continuarmos a repetir nessa fase, com certeza vai ser uma tragédia financeira nos nossos bolsos, né? Com certeza. Então, esse é um momento que nossos clientes, nós, todos estamos passando por uma readequação, né? Para a gente se reestruturar no geral na nossa vida, né? E para isso, hoje a gente trouxe aqui, bem legal, algumas dicas e algumas coisas que a gente costuma esquecer, né, no decorrer do nosso planejamento, se é que algumas vezes há planejamento da vida financeira. Então, a gente trouxe aqui algumas dicas para que a gente possa estar dando uma orientação, né? Tá somando aí para a galera que está assistindo a gente. Com certeza. Então tá, a gente fez aí uma pesquisa, né, Fran, no nosso Instagram, né? A gente fez uma pesquisa com o pessoal para saber se o pessoal gostaria mais de ter conteúdo. Afinal, o nosso canal, o canal Pompom Decolou, ele é de viagens, né, com a nossa experiência de viagens, mas também, para você viajar, você tem que se planejar, né? Você tem que ter um planejamento, então você tem que economizar também, então tem que estar tudo na ponta do lápis, realmente, para poder conseguir fazer a viagem de fato acontecer. Então, assim, nós queremos saber, assim, a gente sabe que o nosso público, às vezes tem pessoas que podem estar esperando uma fórmula mágica, o Diego vai jogar um pozinho lá, vai tudo se resolver. Na verdade, não é isso que vai acontecer, mas a gente queria saber de você quais são essas dicas para a gente poder estar se adequando a essa nova realidade, né? Como que a gente poderia estar passando por esse momento, talvez, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu emprego, que nem eu trabalho home office, tem pessoas que talvez não conseguem estar trabalhando nesse momento. Então, o que nós devemos fazer? O que são umas boas práticas para a gente estar fazendo para a gente passar com maior tranquilidade por essa pandemia? Claro. Eu separei aqui 5 dicas ou instruções que podem facilitar esse processo, podem facilitar esse momento de pandemia e de reestruturação financeira que cada família, que cada empresa está passando. A primeira dica é: seja realista. Seja realista com você, com o seu bolso. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos, isso nós sabemos. Mas e quando nós não sabemos o quanto iremos ganhar? Né? Em especial quem tem uma renda variável, ou quem de repente já perdeu o seu emprego e não sabe se será reenquadrado. Então, seja realista. Se você não sabe onde toda essa situação vai te levar, então você precisa investir no essencial. Agora é hora de parar, de fazer as contas, de fazer um planejamento adequado com aquilo que é essencial. E de repente, seu orçamento nem afetou tanto. De repente, nem afetou tanto assim. Você tem uma renda fixa, você tem aquele emprego que você sabe que te dá estabilidade. Então, esse também é o momento para você parar e refletir. Em especial, se você está trabalhando da sua casa, como eu, como você, e a gente começa a perceber e ressignificar aquilo que nós temos, aquilo que nós gastamos, que nós consumimos. Uma coisa que nós perdemos muito, nós perdemos o senso de objetivo das coisas, dos serviços, dos produtos. E aí a gente começa a utilizá-los por compulsão, né? Uma coisa que eu que acompanho você de perto, uma coisa que eu admiro muito, é que vocês, a família de vocês, tem um objetivo muito claro do que é o principal objetivo de vocês, e vocês seguem isso, e vocês obedecem, e vocês são felizes por isso. Então, quando os objetivos são muito claros, você consegue preparar toda a sua renda, você consegue deslocar todas as suas energias para aquilo que você quer. E isso exige alguns sacrifícios, que você sabe muito bem, sabe muito melhor do que eu, os sacrifícios que você faz para atingir os seus objetivos. E qual que é o nosso principal objetivo nesse momento? Talvez sobreviver? Talvez seja pagar as contas? É importante. Então, isso que é o essencial agora, a gente olhar para onde queremos chegar e como vamos fazer dentro da nossa realidade. Então, esse senso que a gente perdeu do objetivo das coisas, ele acaba se traduzindo lá no nosso cartão de crédito, no nosso extrato bancário com os do débito,
ou de repente você recebe um dinheiro e de repente chega lá, depois de pagar suas contas, você não tem mais nada. Por quê? Porque você comprou por compulsão, por impulso, por desejo, porque é legal, porque tem uma marca, porque tem uma etiqueta, porque isso afeta diretamente na sua autoestima. Não que você não possa investir nela, mas é fundamental o equilíbrio. Em especial nesse momento, que a gente precisa dar uma atenção muito grande para aquilo que é essencial. O que é essencial agora? Comer, água, energia elétrica, a internet e o que mais? Aí você vai dizer, né? Cada um na sua casa vai dizer o que é essencial nesse momento. Então, vamos segurar os gastos e observar realmente aonde que a gente tem que, para onde que a gente tem que caminhar. E então, sendo realista, a gente acaba abrindo novos horizontes. Vou dar alguns exemplos. Tem muitas coisas que podem ser evitadas, sabe? Uma tarifa bancária, por exemplo, de repente você pode ter uma conta no banco digital e você evitar uma tarifa bancária. Anuidade de cartão. Quantas operadoras de cartão de crédito que não oferecem anuidade ou que você consegue estar eliminando isso? E então, de repente, compartilhar serviços, né? A gente faz algum tipo de moeda de troca, mas pelo essencial. Netflix, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa, sabe, que começou a voltar agora nesse momento que você entra no supermercado e você tem que manter a distância, tem que usar máscara e tudo mais, né? Então a gente é muito objetivo, né? A gente vai no mercado, a gente é muito objetivo. Então a gente começou a usar de novo lista de compras, né? E se você não usou, meu amigo, está na hora de você voltar a usar a sua lista de compras. Abra seus armários, veja o que tem, o que não tem, anota o que não tem, o que precisa e obedeça aquela lista. Obedeça, porque depois a fatura de cartão manda lembranças, ela não esquece da gente, não esquece de nada, e isso acaba refletindo demais no nosso orçamento. Então, agora é investir. Fome no mercado, né, também. Tem uma dica que é bem importante. Eu testemunho agora, né? A gente vai com lista de compras e com fome no mercado. Aí chega lá e começa. Não, tem uma pizza, que eu acho que vou pegar uma pizza. Não, tem essa bolacha. Depois você chega no caixa, você vai rever a lista de compras, mas por que eu peguei esse monte de coisa? Eu acho que é porque eu tô com fome. Então, assim, é uma dica também bem interessante para entrar nessa lista de compras aí, que você não ir com fome no mercado. E outra coisa é chegar no caixa e fazer uma revisão, né? Se a pessoa, mesmo assim, ela é compulsiva, ela chega no caixa com a lista de compras e ainda trouxe coisa que não era para trazer, chega ali no final, faz uma revisão e fala, isso aqui eu não vou precisar mesmo. Então, casca fora, né? É importante seguir certinho a risca. Exatamente. Outra coisa também no supermercado, aproveite o dia de oferta de feira, né? Desses produtos, né? Do hortifruti, isso é bem importante. Valorize aquele pequeno empreendimento do seu bairro, né? Isso também é bem importante. E tudo isso reflete direto, porque você acaba se perdendo, né? De repente compra fruta ali para 15 dias, não vai durar 15 dias, vai perder. Então desperdício também é dinheiro jogado fora. Evite ir com muita frequência nos mercados, agora ficou mais fácil, né? A gente evita mesmo. Mas que tudo isso se traduza em consciência, em de fato o que é necessário, o que é essencial, para que a gente vá para o supermercado focado, né? E algumas coisas legais também que a gente pode fazer. Esse é um momento bacana para a gente negociar dívidas. De repente você tem alguma dívida, e esse é o momento de você negociar, seja com um banco, seja com uma pessoa física que você tem alguma dívida. E sabe o que é legal, Diego? Assim, financiamentos, empréstimos, em especial financiamentos, você consegue, por lei, né, postergar até 90 dias. A Caixa Econômica, por exemplo, né, tem feito um trabalho nesse sentido. Eles mesmos têm divulgado isso, né? Então, são coisas que a gente pode aproveitar essas oportunidades, né? Algumas coisas postergar, outras negociar. Agora sim, nada de postergar e negociar aquilo que você sabe que não tem capacidade de pagamento lá na frente. Então, você não vai fazer um planejamento, nós estamos aqui em maio, você não vai fazer um planejamento para junho, você vai fazer planejamento de junho e você vai projetar ele para os próximos meses. Então, se você vai... Oi?
Eu ia complementar, tem uma outra situação também. O pessoal falou muito sobre para a gente passar, né, os financiamentos para frente e tal, só que tem que tomar cuidado aí, por quê? Porque existem financiamentos que você consegue passar aquela conta para frente sem pagar juros, e existem aqueles que eles passam sim o vencimento, mas vão te cobrar juros, talvez um juro menor, mas o juro vai ser cobrado igual, então é importante ficar bem atento também. Exatamente, exatamente. Desde que o saldo devedor não mude, né, em termos de juros, acréscimos e tudo mais, né? É importante observar isso. Então, são pequenas coisas que a gente consegue ir melhorando. De repente, você não vai comprar alguma coisa que seja unicamente para satisfazer o seu ego, você vai esperar o momento de satisfazer o seu ego, porque o momento é de sobreviver, é de pagar as contas, é de não ficar endividado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, né? Mesmo a gente conversando com pessoas que têm uma abrangência, um alcance a nível de mercado, que estão ligados, você conversa com as pessoas também falam da mesma coisa que nós, um momento de incertezas, né? Então, se mesmo aqueles que sempre souberam levar muito bem os seus negócios estão dando uma segurada, dando uma freada, e parando e observando onde isso vai dar, então nós também devemos fazer o mesmo, né? Nós também devemos acompanhar essa realidade. Então, ser realista agora, ser realista e ser coerente com a nossa capacidade de pagamento agora é fundamental. Corta o que não precisa ser adquirido e dá uma pausa aí no que pode ser, no que pode esperar, no que nós podemos aguardar para estar adquirindo o produto ou serviço. Fran, só um momento. Eu acabei esquecendo de falar, pessoal. Então, assim, eu sei que tem gente que tem perguntas, né? Então, quem tiver perguntas, por gentileza, deixa aí nos comentários, né, da postagem. A gente vai estar analisando, e a Daiane vai estar cuidando aqui para mim. Ela vai estar me ajudando nisso também, para poder estar a gente respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, assim, não sei se a Fran também está analisando as perguntas, mas ela vai estar ajudando a gente a responder as perguntas. Eu sei que é um momento de muitas dúvidas, então, pergunte. Por quê? Porque talvez a tua dúvida é a dúvida da outra pessoa que ela não tem a coragem, ela não está querendo perguntar, ela fala, mas eu vou perguntar, isso é uma coisa muito bobinha. Não, não é bobinha, não. Não tem coisa bobinha. Nesse momento, quem falou que era coisa bobinha, gripezinha, tá vendo 10 mil mortes hoje. Então é complicado, a situação é difícil. A gente sabe que é difícil, até o nosso presidente acabou se enrolando com uma fala dele. Então, assim, nada é bobinho. Então, se você tem uma pergunta, deixe nos comentários. A gente vai fazer de tudo para responder e depois, se você tiver alguma coisa a acrescentar também, pode colocar ali que a gente também vai estar colocando aqui. Beleza? Aí, lembre, curte esse vídeo aí para chegar para mais pessoas, tá bom? Uma coisa, dentro da sua fala, uma coisa bem legal que eu queria ressaltar, que eu aprendi em termos de finanças, mas isso se cabe para qualquer coisa, que o óbvio não existe. Não existe óbvio. Eu posso falar para você que, mas é óbvio que as famílias têm que ter um planejamento financeiro, meu Deus do céu, mas eu trabalho com isso todo dia. Eu trabalho com isso todo dia. Mas tem alguém que é profissional de outra área que é perito em outra coisa, que para ele, planejamento financeiro, mas o que será que é? Será que é um termo, é uma coisa muito abstrata? Então aqui não existe óbvio, tá? O que não pode sair daqui é com dúvidas. Aproveite esse momento da gente responder. No final a gente vai responder tudo, pode deixar. E vou aproveitar aqui então para seguir com a segunda dica. Estabeleça novos hábitos. Novos hábitos. Você tem hábitos? Você tem bons hábitos aí na sua casa, Diego? Com as suas finanças? Como que é aí para você? Então, a gente busca sempre tá registrando, né? Eu acho que o maior, assim, para mim, que é visível, né? Porque eu sou muito, assim, impulsivo. Vou falar assim, eu sou impulsivo. Então, a Daiane me ajudou bastante nisso. Então, assim, o ato de anotar, de registrar os gastos, ele traz para mim uma noção do que eu estou gastando. Se eu não anoto, eu, sinceramente, não sei. O dinheiro está indo e está indo, beleza, não estou sabendo. Então, eu acho que para nós aqui, né, uma das coisas bem importantes, a gente, parece até bobeira, né, fala assim, não, anotou para caridade, né, eu comprei uma marmita de R$10, eu não estou anotando para depois falar para alguém que eu comprei aquela marmita, eu estou anotando porque eu quero saber onde foi aqueles R$10, porque eu posso ter perdido numa taxa bancária que eu não estou sabendo, eu posso ter perdido uns juros que eu paguei que eu acabei deixando passar,
isso são coisas importantes. A gente tem que anotar sim, mas não para passar e falar para eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei tantas marmitas, eu ajudei a fraternidade, eu ajudei essa pessoa. Não, não. É só para você ter uma noção de onde está indo o seu dinheiro. E se você está gastando demais aqui, opa, anotei aqui que eu gastei 700 de alimentação, mas eu tinha previsto 500 de alimentação. Então, vamos recalibrar. Vamos dar uma segurada aí, restaurante, vamos dar uma segurada na alimentação, no mercado, porque está vindo demais. Então, eu acho que isso, para mim, é bem importante. A gente tem uma planilha para fazer essa análise, mas assim, claro, né, o pessoal aí pode até comentar. A gente usa hoje o Guia Bolso, a gente usou um bom tempo o Mobius, né? A gente até tem um vídeo no nosso canal falando sobre o Mobius, como fazer todo o registro das informações, é bem legal. E a gente pegou agora o Guia Bolso para testar, justamente para poder fazer vídeo para a galera, para mostrar que tem outras opções, né? Eu acredito que tem outras pessoas aí que podem comentar que usam outros aplicativos, é até bom deixar aí para todo mundo saber. Mas assim, tem o Minhas Economias, tem o Organize, tem vários outros aplicativos, eu vou estar instalando futuramente eles para estar utilizando também. Mas assim, o Guia Bolso, ele é muito legal para o preguiçoso. Cara preguiçoso, você aí, vivendo preguiçoso, você mesmo. Então, se você é preguiçoso, eu não quero anotar, não tenho tempo para isso, tenho tempo só para o Face, né? Então, você está no Face agora. Então, você baixa o Guia Bolso, ele é muito legal porque ele tem integrações. Então, eu tenho um Nubank, que é o cartão virtual, né? Cartão de crédito, quando a gente faz uma operação no Nubank, ele já integra no Guia Bolso. Então, assim, é mercado, o mercado Mufato, aqui mercado Beal, que a gente tem, por exemplo, né? Então, o mercado é R$30 que foi pago no cartão. Ele já tem integração com o cartão Guia Bolso e já entra lá naquela conta lá, mercado, lá naquela categoria mercado. Então, é muito legal, ele já integra com as contas do banco também. É muito bacana para o cara mais preguiçoso, mas assim, eu sei que existem outros aplicativos, né? Assim como o Mobius, por exemplo, ele exige um pouquinho mais, assim, só que ele tem uma interface muito mais amigável para trabalhar. Então, assim, existem várias ferramentas, mas claro que a gente ainda usa a planilha para poder estar vendo o previsto e o realizado, né? Estamos migrando isso para o Guia Bolso, mas existe também hoje uma planilha que a gente controla essas informações, e é assim que a gente trabalha as finanças aqui, né? Não sei se é assim que é o ideal também. O ideal é que se tenha informação. É impossível fazer planejamento, é impossível obedecer alguma coisa sem informação. A informação, ela é base, talvez seja também no seu trabalho, mas para mim, no meu trabalho e na minha vida, é o essencial. Você não consegue tomar uma decisão sem ter informação. E aqui duas coisas importantes que você mencionou, Diego. Você colocou ali do previsto, né, do orçado e o realizado, assim como nos órgãos públicos, né, eles trabalham muito com isso, mas isso também deve acontecer na nossa casa. Então, você vai prever, por exemplo, que você vai se limitar a R$700 de mercado no mês. Fala, cara, imagina, eu não gasto R$700 de mercado no mês. Então, você vai lá e você cataloga valor por valor, e depois você vai ficar surpreso. Porque aqui eu dei um exemplo ilusório de R$700, mas o que quero dizer é que a gente fica impressionado depois que a gente começa a ter o controle desses gastos, porque você faz um planejamento, né, e quando você se depara com o realizado, você fica realmente surpreso. O ideal para começar é que você já venha com um registro antigo de informações e a partir disso você faça uma projeção, um planejamento. Por quê? Porque você também não se frustra. De repente você fala, não, eu vou gastar aqueles R$700 de mercado, mas você nem sabia que você já estava gastando 1.500 por mês. Então, todo esse cuidado é muito importante. A outra coisa que você colocou, do uso do aplicativo, né, que você até mencionou que não sabe se uma coisa seria o ideal, por exemplo. Né? Com certeza, é uma ferramenta bem legal, mas vai ter o cara que vai dizer assim, esse negócio de aplicativo, eu já não gosto de celular. Aplicativo, piorou. Então, não tem problema nenhum você anotar no papel, você anotar no Excel, mas o que é importante? Que haja informação, que a informação seja registrada. Porque sem informação e sem registros não dá para fazer planejamento, não dá para fazer redução de gastos, porque você não sabe o que precisa ser cortado. Então, todo o registro, ele é fundamental. Então, esses novos hábitos que a gente tem que estabelecer, eles têm que estar tem que estar respaldados em cima de uma vida organizada. Tem que haver um levantamento, não tem jeito. Se você não tem os últimos registros, então você vai começar daqui em diante. Você vai começar a observar e você vai cuidar. Quando a gente vai consumir algum produto, algum serviço, é muito importante a gente pesquisar preços,
é muito importante a gente fazer algumas perguntas, como, por exemplo, eu preciso disso? Será que eu mulher, será que eu preciso de 10 bolsas? Será que eu posso me desfazer de algumas? Será que eu posso fazer o bazar da Fran aqui, só alegria, muitos produtos legais aqui? De repente é uma grande oportunidade de desapegar, né? De repente é uma coisa que já está fora de moda, que você sabe que você não vai usar, ou que não combina mais com o seu estilo, porque você já mudou o seu estilo. Então, não estou falando aqui da roupa, mas isso se cabe em qualquer situação. De repente algum móvel dentro da sua casa, alguma coisa nesse sentido. E aqui a gente volta a falar da essência das coisas. Da essência das coisas, a gente perde sentido. Né? Para que serve o meu carro? Meu carro serve para me transportar, ele me leva para o trabalho, ele me leva para a escola, ele me leva, enfim, para os meus compromissos, tá? Então, por que eu preciso ter um carro que custe 50 vezes, que custe 200 vezes o meu salário? Então, é uma coisa incoesa, porque a gente acaba perdendo a noção. Se você tem aquela capacidade de pagamento, e isso realmente é muito importante para você, ok, tudo bem, mas às vezes, principalmente essa época de pandemia, né, que a gente está vivendo essa situação de reflexão, cabe aí esse tipo de reflexão em tudo que a gente vai fazer. Será que eu estou apenas me limitando ao objetivo das coisas, ou eu estou sendo alimentada por um marketing? Né, tão somente por um marketing? Porque o que acontece, normalmente nós somos bombardeados a decidir comprar alguma coisa que não era uma necessidade, mas ela se tornou por causa de um desejo. Então o marketing foi tão bom que brotou um desejo em mim disso, sei lá por quê, no âmago de meu ser, eu preciso disso. Se tornou uma necessidade, na verdade não é necessário, não é uma coisa importante nesse momento. Então a gente, nesses planejamentos que nós fazemos, a gente observar onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar nessa pandemia? Talvez o seu objetivo seja sobreviver, mas talvez a sua renda você sabe que não vai mudar. Então é o momento de você se planejar para você atingir o seu objetivo. De repente você quer viajar e você acha que você nunca vai conseguir, porque imagina, né? Não tem nem condição, mas você nem sabe quanto custa a viagem que você quer fazer. Você nem se programou de modo a reservar um percentual do seu salário para todo mês reservando, já sabendo que daqui 30 meses você vai conseguir viajar. Você já parou para fazer essa conta? Talvez essa é a grande oportunidade que você tem para realizar aquilo que você precisa. Com planejamento, talvez você não consiga fazer o que você quer hoje, mas você vai conseguir em dado momento. Então, eu acho assim que a pandemia, a gente não pode negar, está trazendo muitas coisas delicadas, né? Muito sofrimento para muitas pessoas, mas ela trouxe também uma reflexão acerca da vida, acerca daquilo que era importante. Estar com as pessoas que amamos e abraçá-las nunca foi tão especial, nunca foi uma coisa tão necessária quanto agora. E isso se cabe a todos os aspectos da nossa vida também. A gente está olhando para dentro de nós, né? De repente você acompanha o canal do Diego e você vai falar, poxa, e eu desde criança que planejava sempre viajar e nunca me programei para isso, de repente fiquei adulto e me envolvi na vida dos boletos e já não vejo mais um jeito. E de repente esse é o momento de você se programar. Tem muitas ferramentas na internet, nossa, como o Diego mencionou, também tem vários consultores que colocam artigos bacanas para você seguir, mas o que é fato? Que você olhe para você nesse momento e que você faça uma coisa coerente com a sua realidade. Terceiro item, Diego, olha só essa dica. Capacite-se. Capacite-se. Estude, se informe, leia, vai atrás. Gente, a gente tem tanta lei que nos favorece, e a gente não detém esse conhecimento. Por quê? Porque a gente não busca, né? Desde criança a gente ouve, estuda, menino. Estuda, você lembra disso, né, Diego? Estuda, menino. E mesmo que não seja algo da sua formação, da sua habilidade, do seu dom, você deve sim estudar finanças, estude, conheça, exija os seus direitos. Tem muitos cursos que são 100% online,
tem muitas coisas que você pode estar aprimorando seus conhecimentos em termos de finanças. E quando a gente fala de capacitar-se, a gente fala também de você observar aonde você quer chegar, para que você consiga manter o seu foco nas finanças. Então, de repente você é casado, e aí você vai falar assim, não, mas eu sou realista, eu tenho os meus hábitos, eu estou me capacitando, mas eu não tenho a ajuda do meu companheiro e da minha companheira. Mas olha, eu vou te falar, se você se regrar a fazer as coisas bem certinho, se esforçar, com o tempo seu companheiro, sua companheira vai perceber essa mudança em você, e aos poucos ele vai ver que pode ser bom para ele também, e ele vai perceber as coisas que ele também pode estudar, as coisas que ele também pode estar caminhando junto com você, com o seu objetivo. Porque às vezes o que falta aí falta essa sintonia, essa questão dos objetivos. Os objetivos entre vocês não são muito claros. Então, se capacite em conhecer o outro também, em conhecer os objetivos dele. Então, nesse caso de casal, onde a renda dos dois caminham juntos, ou esperamos que seja, porque o ideal é que seja o nosso dinheiro e não o meu dinheiro, o dinheiro dele ou dela, que os objetivos sejam muito claros. Nossa, gente, depois disso é sucesso. É sucesso, é só caminhar, seguir os planos, seguir aquilo que foi planejado. Então, tudo isso é muito rico. Quando falamos de capacitar, nós podemos aqui também mencionar uma coisa bem importante. Treine a sua mente. Uma mente bem direcionada, uma mente que sabe o que quer, ela vai atingir os objetivos dela, desde que esses objetivos sejam realistas, sejam lógicos, sejam coerentes com a realidade de cada um. Temos aqui também uma quarta dica, bem legal, olha só. Esteja atento às oportunidades. Mas como assim oportunidades? Essa época de pandemia trouxe muitas oportunidades. Eu vou citar uma coisa aqui bem comum que está acontecendo, tá? Imagine que você tem na sua casa uma máquina de costura e você tem a habilidade de costurar. Poxa, você está vendendo máscara, você não perdeu tempo. Quantas pessoas que eu conheço que estão fazendo isso e tem uma margem de lucro bem interessante. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, qual é a oportunidade dentro da sua área de qualificação, dentro do seu dom, da sua capacidade que te favoreceu? De repente você está tendo mais tempo e você está fazendo artesanato, você está fazendo alguma coisa assim, porque sempre vai ter quem compra, isso com certeza, Basta você saber direcionar a sua propaganda e fazer a sua propaganda da forma correta. Então, estar atento às oportunidades agora é muito importante. Então, para isso, você tem que estar antenado no mercado, o que está precisando. E quando a gente fala mercado, a gente não está falando de mercado de ações, de mercado global, não só isso. Mas ali a coisa micro também, não só nível macro, mas ali o micro, no seu bairro, a necessidade das pessoas da sua vizinhança, necessidade da sua roda de amigos. Então, sempre tem uma oportunidade, sempre tem. Isso a gente não pode deixar de olhar. E, de repente, né, que isso esteja aliado, quando isso está aliado à sua habilidade, ao seu dom, você pode, de repente, estar unindo isso ao seu hobby. Imagine fazer do seu hobby uma coisa lucrativa. Então, isso com certeza é muito prazeroso. Nós temos aqui também a quinta dica. Olha só. Essa aqui, se essa aqui não estiver muito clara, gente, você pode seguir o item 1, você pode ser realista, você pode estabelecer novos hábitos, você pode se capacitar, você pode estar atento às oportunidades. Mas se você não, quinta dica, buscar o autoconhecimento, aí talvez você até caminhe durante um longo tempo, avance nesses 4 itens das suas finanças, mas de repente você vai começar a voltar, você vai começar a retroceder. Mas por quê? O autoconhecimento, ele está ligado a todos os aspectos da nossa vida, inclusive as finanças. Eu e a Débora, nós costumamos dizer que as finanças e as emoções, o lado psicológico, tudo, elas caminham juntas. Se você tem uma condição financeira saudável, mas você não cuida das suas emoções,
das suas feridas psicológicas, emocionais e tudo mais, você pode estar retrocedendo, porque a gente vai falar, a gente vai instruir o cliente, a gente vai mostrar o caminho, mas a gente não caminha com ele. A gente mostra o caminho, mas a gente não pega na mão e segue. Até porque isso tem que ser um exercício de cada um. Mas por que a pessoa retrocede? Porque ela tem algumas coisas dentro dela que não estão bem resolvidas e que por isso elas começam a refletir. Tem muitas famílias que nós trabalhamos que elas tiveram... Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? É que aqui apagou tudo. Então tá, eu vou continuar. Desculpe. Tem muitas famílias que elas tiveram um avanço impressionante, onde elas vieram de um histórico de dívidas de vários anos, e elas avançaram de tal forma que, pensa só, Diego, elas liquidaram as dívidas delas, elas conseguiram manter tudo que era necessário nos gastos do mês, da família e tudo mais, e hoje elas vivem uma situação confortável dentro da possibilidade delas. E elas são muito gratas a isso. E eu sou muito grata a elas pelo esforço delas também. Mas por que isso aconteceu? Porque houve um comprometimento e elas estavam bem resolvidas. Já aconteceu casos também da gente atender, de usar uma dinâmica parecida, porque a dinâmica é sempre adaptada à necessidade de cada um. E, de repente, a pessoa começa a retroceder e você fala, mas o que está acontecendo? Aí você vai especular um pouco melhor, está com problema lá em casa, está com problema lá no trabalho, as emoções estão afetadas, nível de estresse muito alto. Tudo isso reflete demais. Então, o autoconhecimento é muito importante. Você saber que você está no seu limite, você saber que a partir dali não dá mais, você saber até onde você pode chegar. Isso é muito importante. Dentro das finanças, aqui do autoconhecimento, nós temos uma coisa bastante delicada. As falsas crenças. Calma lá. Crenças, quando eu estou falando aqui de crenças é aquilo que se acredita. Não tão somente, claro, no âmbito da religião, sim, mas não estamos falando aqui de religião, estamos falando de coisas que você acredita. Por exemplo, Diego, você acredita que leite com manga faz mal? Não, eu faço questão de fazer isso só para ver se faz mal. Faz não. Mas você já ouviu isso na sua infância? Eu ouvi muito. Muito. Né? E já deixou de tomar leite com manga? Não deixou? Eu acho que não. Não, olha só. Quando eu era pequeno, sim. Quando eu era criança, sim. Uhum. Ah, viu só. E isso era o quê? É uma falsa crença. Alguém te falou isso e você falou, nossa, não posso, né? Então você assumiu uma crença, sem saber se ela era verdadeira ou não, mas você assumiu como verdadeira, e por isso você não tomava leite com manga, tá? Tô pegando aqui um exemplo, poderia ser qualquer outro, mas peguei esse que é mais popular. Quando que essa crença errônea, quando que essa crença limitadora, que nós chamamos crença limitadora, foi quebrada? Quando você tomou leite com manga e viu que não fez mal. Por quê? Porque alguém te disse, provavelmente, que não te fazia mal, né? Se a gente for colocar em outros exemplos, a gente vai ver assim, de repente você estudou e viu que foi comprovado cientificamente que não faz mal. E aí você vai lá e consome. Ótimo, quebrou a sua crença. Muitos de nós, carregamos muitas crenças limitantes em relação às finanças. Por exemplo, porque você é pobre mesmo, porque não tem jeito, porque a nossa situação é essa, porque você não pode assumir uma coisa assim, porque isso não é pro teu bico, porque isso não combina com você. Nossa, são tantas frases, eu não vou nem citar aqui, porque às vezes pode ser até uma coisa assim que abale a pessoa quando ela ouve, né? E eu não sou psicóloga para estar aqui abordando tão detalhadamente isso, né? Temos ótimos profissionais que podem estar atuando aí para estar te ajudando a identificar as crenças limitantes e quebrá-las, e depois disso, ajudar você a criar uma crença fortalecedora. Vamos dar um exemplo aqui agora de uma crença fortalecedora. Se você, por exemplo, Diego, estiver com uma dificuldade financeira, estiver com o orçamento todo abalado,
E eu te falar, Diego, você consegue, Diego, você consegue. Olha, Diego, vi esse site aqui, vi essa matéria, lembrei de você, estou encaminhando, dá uma lida. Diego, você consegue. Diego, usa essa ferramenta a seu favor. E se você abraçar isso, isso se torna uma crença fortalecedora para você. Agora, se você tentar abraçar ela sem tentar quebrar suas crenças limitantes, aí ela não tem jeito mesmo. Então, é por isso que muitas vezes o processo de reeducação financeira, ele avança, mas ele chega um momento que ele começa a retroceder. Então, se a pessoa não manteve, é porque tem crenças errôneas na mente, coisas que você assumiu. Que de repente, você não pode, eu não posso, você não, né? Vamos dizer aqui, eu não posso mudar de carreira. Não posso mudar de carreira porque eu seria uma fracassada, né? Afinal, eu estudei para uma coisa, como é que eu vou mudar de carreira agora? Eu não posso fazer isso. Mas, se eu tenho, por exemplo, eu sou casada, eu tenho uma estabilidade financeira, onde em casa o meu companheiro pode arcar com aquilo que é essencial em casa e a gente consegue dar esse passo de fé, então sim, eu vou mudar de carreira, porque eu posso, né? Eu quero, eu mereço. Então, todas as vezes que nós quebramos tudo aquilo que nos impede e abraçamos as possibilidades, então a gente consegue evoluir, que é um sucesso, menina. É um sucesso. Eu já vivi isso, eu carreguei crenças limitantes durante muito tempo. Como que você vai resolver essas crenças limitantes? Você pode resolver isso com um bom terapeuta, seja um psicólogo, enfim, algum terapeuta que você sinta vontade. De repente, com a própria leitura, de repente você vai começar a ler e se aprofundar na leitura e colocar a sua fé em andamento e de repente você vai se ver liberto disso, você vai ver que as coisas vão acontecendo, é uma coisa assim muito impressionante, sabe? As coisas vão acontecendo quando você vai se livrando daquilo que não presta e vai abraçando, acolhendo aquilo que é bom. Nossa, gente, é impressionante como que isso afeta. Tem uma empresa que nós atendemos e que o sócio administrador, ele tinha, ainda tem, uma série de crenças errôneas a respeito de dinheiro, da significação que ele dava para o dinheiro. E nós fomos trabalhando ele em paralelo, claro, com uma boa terapia. Gente, é impressionante assim, a mudança que você vê nos negócios, no faturamento da empresa, no significado que ele dá para aquilo que ele está fazendo. Então, quando você vê o dinheiro como algo que não é bom, algo que você não merece, algo que não pode acontecer, então isso vai se reafirmando dentro de você. Não, Fran, mas olha, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, assim, eu tendo o suficiente para eu viver, tá bom. E eu ajudando algumas pessoas, tá bom. Pois é, mas se você tiver o suficiente para você viver e você puder ajudar mais pessoas, ou ajudar pessoas com mais qualidade. Então, isso também é muito merecedor. Isso é fantástico. Então, toda vez que a gente consegue trabalhar isso na nossa mente, né, e por isso que finanças e emoções caminham juntas de uma forma impressionante, quando a gente consegue trabalhar, é um sucesso. Vivendo essas 5 dicas aí, gente, sendo realista, estabelecendo os novos hábitos para que eles se mantenham de fato, que a gente se capacite, que a gente observe as oportunidades e desenvolva o autoconhecimento, quebrando essas crenças limitantes e abraçando as crenças fortalecedoras, a gente não tem. É um sucesso. Agora, não acontece da noite para o dia também, é um processo. Tudo que muda muito rápido também vai embora muito rápido. Então, não é amanhã que você vai começar, que você vai resolver a sua vida. Com certeza não. Mas é amanhã que você vai pensar como você vai resolver a sua vida. Essa noite você já vai dormir pensando onde eu quero chegar, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo de errado. Então, você já vai começar a pensar nisso. Nossa, e com o tempo vocês vão ver. É um sucesso. É um sucesso. Show de bola. Então, beleza. Muito bom, né? Muito boas 5 dicas aí. É surpreendente, vamos falar assim. Eu acho que, com certeza, isso somou para muita gente. Eu acho que, para mim, também, eu já tive bastante limitação quanto à profissão mesmo, né? Quando eu fui entrar no trabalho, que eu estou até hoje, 6 anos, né? Eu lembro que eu falava, mas eu não sei fazer isso, acho que não vai dar certo. Então,
eu já falava que eu não podia, que eu não ia conseguir, que eu não era merecedor, né? Então, eu tive que trabalhar muito isso para falar assim, que se eu me esforçasse, se eu quisesse aprender, com certeza eu poderia dar o meu melhor naquilo, e ao dar o meu melhor consistentemente, aquilo ia acontecer. E aconteceu, né? Hoje, graças a Deus, sou muito feliz no trabalho que eu vivo, né? Eu faço também. E, claro, as viagens que a gente fala, né? As viagens, elas têm um longo planejamento. Então, por exemplo, quem está querendo viajar o ano que vem, depois da pandemia, já tem que estar pensando agora, para onde eu vou viajar? Quanto que custa, em média, a refeição no dia a dia lá onde eu vou viajar? Então, não, eu vou colocar um objetivo para me viajar em janeiro, porque eu tenho férias. Então, eu preciso juntar tantos reais, que é mais ou menos o valor da viagem, até tal dia, né? Então, digamos que em janeiro, você já tem como ver lá nas companhias aéreas, já tem consultores, já tem, né, empresas que conseguem ver para você valor, mas se você for ver para dezembro do ano que vem, já não tem como você ver. Então, você tem que saber quanto que o pessoal gastou que foi lá, quanto que se gasta por dia lá, quais os passeios você quer fazer lá. Então, a viagem é um planejamento, né? Então, digamos assim que esse teu objetivo, né? Você quer comprar um carro, uma casa, alguma coisa, traduza, quando eu falo viagem, traduza nesse teu objetivo, né? Seja o que for que você queira fazer na sua vida. Eu acho que isso é importante também, o pessoal saber que exige isso, a disciplina, claro, de você parar por um momento, ei, vamos parar, família. Isso é importante também. Família, é o seguinte, ó, nós precisamos saber, o negócio tá feio, a pandemia tá feia. Então, beleza, vamos conversar. Chega aqui. Ó, então é assim, ó, tá assim, tem essa conta aqui, esse boleto aqui, você vai atrás de conversar com o banco nisso aqui, você vai atrás disso aqui para economizar, você vai pesquisar preço disso aqui que precisa comprar, né? Então, seguindo essas 5 dicas, sendo realista, estabelecendo esses novos hábitos, se capacitando, tem muito curso gratuito, tem o Google Ateliê Digital, Fundação Bradesco, Brasil Mais TI, Coursera, tem várias e várias plataformas, Microsoft, HP, que podem estar proporcionando cursos gratuitos. Muitas plataformas liberaram durante a pandemia. Existem aplicativos de fazer pesquisa, como no Paraná nós temos o menor preço, por exemplo. Então você vai no menor preço, tem todos os CPFs na notas que a pessoa colocou daquele produto, você consegue ver qual que é o menor preço. Então não tem desculpa para não pesquisar preço, né? Então a gente tem que ser determinado mesmo com tudo isso que a gente vai fazer. Então assim, eu acho que ficou bem claro para o pessoal tem algumas perguntas agora, né? Então acho que seria interessante a gente responder. Com certeza. Eu acho que, vamos ver aqui, tem uma pergunta deixa eu desbloquear aqui meu celular. Tem uma pergunta da Fernanda Lemes. Ela pergunta, deixa eu ver se é a primeira pergunta aqui, né? Isso, vamos lá, carregar comentários anteriores. Aqui, boa noite, beleza. O pessoal brincando com a minha careca, falando que tá dando reflexo aqui, você viu só? Eita, Luciano. A careca tá marcando presença. Tá lá no Rio Grande do Sul, acabou de mandar uma foto de uma lasanha lá, hein, Luciano? Que isso, rapaz? Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos ver que mais. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite. Ó, aí a Fernanda mandou para nós aqui, vocês utilizam alguma ferramenta para os controles? Então, acho que a gente já respondeu, né? Hoje, a ferramenta que nós utilizamos é o Guia Bolso. Nós utilizamos há um bom tempo, né? Vários, né, anos aí, o Mobius, né? Ele tem uma parte gratuita, mas na parte de cartão ali, quando você tem muitas transações, ele acaba tendo uma limitação, mas consegue fazer todas as operações normalmente. Hoje a gente está usando o Guia Bolso para poder passar para o pessoal também que funciona e que dá para usar, e é gratuito também, tem todas as integrações. E existem outras ferramentas também que a gente já falou aí antes, né? Organize e tudo mais, tá, Fernanda? Deixa eu ver aqui, o que mais? Lista de compras, é muito legal, nunca ir com fome, muito bom, a Aninha lá confirmou. Aqui o mercado foi sem vergonha, aumentou uns 20%, a Marielle falou lá de Curitiba, olha que legal aí, um abraço para vocês de Curitiba. Que mais? Vamos ver, o pessoal do Paraguai mandando um abraço para a Ana lá do Paraguai. O Luan mandou uma pergunta para nós, vamos lá, Fran, o que você acha? Sobre cartões, é mais indicado usar tudo no débito ou o crédito também vale a pena? Quer responder? Quero. Luan, obrigada pela sua pergunta é muito válida, inclusive porque nós não entramos no mérito, né,
especificamente ali sobre cartões. Então, o que vale, débito ou crédito? O cartão de crédito pode ser muito bom se você souber utilizar, se você estiver disposto e disciplinado a utilizar vantagens dele, como milhas, pontos, esse tipo de coisa. Né? Ele pode ser muito válido. Se você acha mais fácil, por exemplo, fazer todos os pagamentos das despesas mensais da casa, da família, até o 10º dia lá do mês que vem, no mês seguinte, então é legal usar o cartão de crédito. Por outro lado, o débito e o crédito, eles têm uma pequena armadilha. Você não sente o dinheiro saindo. Né? O débito eu sinto sim, Fran, porque está lá no saldo do meu extrato. Não é, isso é fato. Isso é fato, mas às vezes você não está atento ao seu saldo bancário, você está entrando no limite, cheque especial, e você não observou isto. Então, entre os dois, em questão de vantagens, fica essa questão da vantagem de utilizar pontos e tudo mais do crédito, ou então o débito, para você ter um controle melhor do que está acontecendo. Então, você sabe que você tem R$100 na conta, então você vai ter que segurar o mês para, né, dentro desses R$100 até o fim do mês. Isso é bem interessante. Agora, sim, Fran, eu sou... lá em casa a gente é compulsivo e tal. Normalmente a gente cai no cheque especial, a gente, né, estoura o limite do cartão. Não use cartão. Não use cartão. Entrou salário? Saca e vai usando no dinheiro. Gente, dá uma dor usar o dinheiro. E eu não sei aí na sua casa, Diego, mas na minha casa, quando a gente troca uma nota de 50, olha, ela some. Some. É uma coisa impressionante. E some 6, 50, gente, não, nossa, é muito complicado. É muito complicado. Então, o cartão, ele pode ser uma ferramenta muito boa mesmo, se você souber utilizar as vantagens dele. Como eu mencionei, não sei se todo mundo pegou o início da live, mas como eu mencionei no início, gente, não pague anuidade de cartão. Simplesmente se recuse. Não pague anuidade de cartão. Hoje tem muita opção no mercado. Olha lá, ó. Coisa linda de Jesus, esse Nubank. Coisa mais boa. Esse Nubank é uma... Inter, tem vários outros bancos aí que não cobram anuidade, né? E o Nubank, ele tem uma coisa bem legal. Olha só, Luan. De repente você já até usa o Nubank. Diego, me atualize, porque eu utilizei esse recurso do Nubank já faz mais de 60 dias aí, não sei se ele ainda está em vigor. Aqui em casa a gente faz uma coisa bem legal. Quando a gente quer comprar uma coisa parcelada, quando a gente quer comprar uma coisa à vista, mas de repente a empresa não dá vantagem nenhuma de comprar à vista. Imagina que você está comprando numa loja de departamentos grande, o cara não vai te dar um desconto, é aquele preço à vista, a prazo, é a mesma coisa. Tudo bem. Como que a gente faz? A gente já queria pagar à vista. Então a gente parcela lá em, sei lá, nas 10 parcelas que o estabelecimento possibilitou, mas a gente vai pagar à vista. Então, a gente antecipa as parcelas do Nubank, mas comprando com o Nubank, tá? A gente ganha 7% de desconto. Então, é isso mesmo, Diego? Ainda tá valendo essa regra? Eu não tenho certeza se é o 7%, mas a gente sempre faz isso de antecipar. A gente pergunta a gente também sempre faz. Eu falo assim, eu já tenho uma estratégia nova agora. Você que tem filho, então você chega na loja e fala assim, se meu filho chorar, dá mais desconto? Né? Fala assim, não tem mais desconto. Aí e se eu chorar, dá mais desconto ainda? Aí você vai chorando, vai conversando, tenta colocar no sistema. Ela fala assim, não, coloca uns 5%, vê se passa aí, né, com a tua senha e tal, não sei o quê. Se a pessoa não tiver conversa, não tiver que passar, aí você parcela realmente e depois faz a antecipação e ele dá um desconto. Eu não tenho certeza se é o 7%, depois a gente pode confirmar aí também nos comentários. Mas é bem bacana essa função aí, bem legal. Todos os casos que eu fiz, inclusive fiz até uns 60 dias atrás, antecipando, 7% que ele estava dando. Então, nossa, a gente teve... Então, assim, tudo que você já ia pagar à vista e tem a possibilidade de jogar no cartão, pega o seu Nubank, parcele, né? E aí você simula. Mas vou ressaltar aqui, faz uns 60 dias que eu não faço, né? De repente, agora a gente não está comprando mais nada. Então, a gente não fez a simulação, mas eu creio aí que ainda esteja acontecendo. Então, né, finalizando entre débito e crédito, se for o caso, nenhum deles, tudo no dinheiro. Beleza, então. Então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem mais uma pergunta ali que eu tinha visto, Diego. Tem mais uma? Pode responder lá.
Eu tinha visto aqui, olha só. Na verdade, não é uma pergunta. Ricardo Marafon colocou ali sobre crenças. Algumas pessoas trabalham e se julgam merecedoras de se presentear. E isso é uma coisa boa, claro, todos somos merecedores. Só esquecem de fazer a pergunta: posso ou posso agora? Qual a dica ideal? Olha, isso é muito bacana, muito bem observado, isso que você colocou, Ricardo. Nós sempre fazemos esse questionamento em qualquer que seja a compra. De repente, assim, como você colocou, poxa, eu sou trabalhador, eu sou merecedor, eu quero me presentear. Então, que você se presenteie de uma forma regular e planejada. Vamos dizer assim, eu tenho lá o meu... Vamos colocar, eu tenho um salário de R$1.000. Eu vou me presentear todos os meses com 3% do meu salário. Eu vou curtir a minha vida com os 3%, ou eu vou reservar para algo que eu muito gostaria. E, na verdade, essa questão de se presentear, isso pode ser aplicado a outras coisas também. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de comer. Tipo eu adoro comer. Então, qual é a forma de eu me presentear? Eu reservo uma refeição da semana ou do mês, alguma coisa nesse sentido, que esteja dentro do meu orçamento, uma coisa possível, uma coisa que não vai gerar dívida nos outros aspectos, tá, dos meus compromissos financeiros, e eu me presenteio ali. Então, eu faço aquilo com muito gosto e fico esperando o mês que vem, semana que vem, para chegar aquele momento com muito gosto de me presentear com esse alimento. Mas, de repente, você gosta de algum acessório, de algum item de tecnologia, né? Então, é muito importante, sim, que você se presenteie, caso o seu orçamento possibilite, e sempre com um percentual. De repente, você tem uma renda variável. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o mínimo da sua renda e trabalhar sempre com o mínimo da sua renda para o essencial. Então, imagine que aquilo que passar, você vai poder utilizar um percentual maior desta sua renda para você se presentear. Então, eu particularmente acho muito bacana que a gente se presenteie, porque a gente é merecedor, porque a gente luta, porque a gente sofre. Então, bem bacana e obrigada pela sua pergunta, viu? Bem legal o seu questionamento. Eu não achei a pergunta dele aqui, mas então se você tiver mais alguma que eu passei batida e quiser responder, que eu acabei não encontrando aqui. Claro. Estou vendo aqui. Não te ouço, Diego. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não teria mais perguntas ali, né? Isso, Ricardo ali já respondeu. Ah, não, beleza, então. Que ele me compreendeu. Eu acho que seria isso, né, Fran? É isso, foi muito legal, gente, eu adorei, foi muito gostoso, com certeza. E mais uma vez... eu queria agradecer primeiramente a todas as pessoas que participaram, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Safe, né? Qual que é o trabalho que vocês fazem, por quê? Tem pessoas que mesmo tentando se organizar, se planejar, não conseguem. E vocês atuam nesse sentido na consultoria financeira, né? Vocês ajudam pessoas a se organizar, a dar uma direção para elas. Então, como que funciona o trabalho de vocês? Aí depois a gente vai deixar também o contato de vocês aí nos comentários, né, na publicação. Mas como que funciona hoje? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Hoje nós trabalhamos com assessoria, com consultoria, com terceirização financeira de empresas e de pessoas. Então, por exemplo, de repente você acompanhou toda a live, ou você vai assistir o vídeo depois, de novo, e você vai tentar caminhar com essas dicas, você vai estudar e você vai falar, eu não consigo sozinho, eu tenho essa dificuldade, eu preciso de uma orientação, porque eu tenho perguntas que são específicas, casos em particular que eu gostaria que fosse analisado com carinho e que eu queria essa direção. Eu queria que me mostrasse o caminho de forma única, de forma singular. Então, esse trabalho a gente faz, né, que é o trabalho aí da consultoria, da assessoria das pessoas. Nós também fazemos das empresas, né, então nós analisamos cada uma dentro da sua área de atuação, das suas possibilidades. Então, é um trabalho bem gostoso, bem bacana que a gente faz. Tem uma coisa bem bacana do nosso trabalho, aí para as empresas, que a gente faz a recuperação de valores indevidos que operadoras de cartão cobraram dessas empresas, né? Então, eu tenho a minha empresa,
Lá a galera passa o cartão, meus clientes, e eu preciso saber se a taxa que eu combinei, se as condições de aluguel e tudo mais que eu combinei com esta operadora, se elas estão acontecendo de fato. Né? Imagine que você faz aí 10, 20, 30, 100 vendas num dia. Você não vai conferir se as vendas parceladas a crédito de fato entraram na sua conta. Então, toda essa conferência, essa apuração a gente faz. E, para nossa surpresa, a gente já encontrou, nós já recuperamos valores exorbitantes, descontados injustamente das empresas. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito, que a gente tem aí tido um grande sucesso, né, Débora? Com certeza a Débora está aí me assistindo. Então, é um trabalho bem legal, sabe? É uma coisa assim que, em especial nessa fase, que a gente precisa economizar, enxutar, mas a gente também precisa ampliar nossas receitas, é hora de recuperar aquilo que está perdido. Então, para as empresas e também para quem trabalha de forma individual, né, de forma autônoma, que também utiliza aí os cartões, é uma coisa bem bacana. Então, eu sou suspeita de dizer qualquer coisa favorável, né, porque é muito gostoso, é muito legal o nosso trabalho. E o de vocês agora, né, deve ser também uma dificuldade, né, gente? Ajudar as pessoas a fazer a sua viagem dos sonhos. Pense, é uma coisa assim, ai, gente, que trabalho delicioso. É muito bom mesmo. Então é isso, Fran, quero te agradecer novamente, né, agradecer por todos os ensinamentos, por tudo que você trouxe, né, com muita segurança, né, no conteúdo. Então agradecemos de coração mesmo por tudo que você fez aí, e com certeza o pessoal gostou, adorou, comentou bastante, tá até agora aí assistindo a gente. Então, se você não conhece o trabalho da Fran, né, da Safe, a gente vai deixar nos comentários aí para vocês, tá bom? Depois você pode estar consultando. Esse vídeo vai para o YouTube também, tá? A gente vai colocar depois ele no YouTube. E eu vou colocar também alguns materiais do que a gente falou aqui, algumas bases, alguns cursos, os aplicativos, a gente vai estar colocando depois aí na postagem, né? Para vocês que ficaram com dúvidas, querem saber qual que é, a gente vai colocar na postagem para vocês. Tem várias formas de renda extra e tudo mais, mas eu queria que você, antes de sair daqui dessa live, que você deixasse nos comentários o que você quer escutar numa próxima live. Se você gostou, se fez sentido para você, se foi relevante essa live, a gente preparou com muito carinho, o que faz sentido para você, para a gente trazer numa próxima live, né? Então, fica aí o convite e o desafio para vocês deixarem nos comentários o que vocês acharam, né? O que vocês gostariam de estar ouvindo numa próxima live, que a gente com certeza vai estar estudando para trazer para vocês. Eu acho que é isso da minha parte. Agradeço novamente, Fran, muito obrigado. Uma boa noite para vocês aí. Que realmente a empresa de vocês flua, que tudo aconteça muito bem, que com certeza vocês possam ajudar mais pessoas a se organizarem aí, tá bom? Amém. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar participando, foi muito gostoso. Também desejo o mesmo para vocês, que vocês possam estar realizando o sonho de muita gente, e vocês vão conseguir, vocês vão realizar de muito mais pessoas, né? Com certeza. Valeu, então. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por você estar aqui escutando. Olha, sábado à noite, você podia estar fazendo tanta coisa, maratona Netflix, você podia estar coçando embaixo da coberta, jogando Candy Crush, Free Fire, seja lá o que for, e você está aqui acompanhando uma educação financeira, que foi uma aula de educação financeira que você não viu na escola, que você não viu lá na faculdade, mas que você está aprendendo aqui nessa noite. Então, muito obrigado, acompanhe o nosso canal, se inscreva lá youtube.com, Poupou Decolou. Se você, mas eu não sei como é que faz isso, abre o teu navegador, digita Poupou Decolou, ou melhor, clica naquele, sabe, tem um fonezinho ali assim do lado do microfone, você aperta nele e fala assim, Poupou Decolou, lá no Google ele já vai buscar para você, e você consegue se inscrever. E a Safe também, você vai falar Safe BPO Financial, né, tem que falar em inglês, né, aí já vai encontrar aí, mas a gente vai deixar para vocês para ficar mais fácil aí na postagem, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite, que Deus abençoe você durante essa pandemia, que essas dicas sejam fantásticas para mudar a realidade que você está vivendo hoje, para que você consiga passar por essa pandemia com muito mais tranquilidade, beleza? Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima, porque Poupou Decolou! Decolou! Valeu!